Olhe para a água neste copo. Refrescante, hidratante e essencial para a sua sobrevivência. Antes de tomar um gole, porém, como você sabe que a água está livre de organismos causadores de doenças e poluentes? Uma em cada 10 pessoas no mundo não pode ter certeza de que sua água é limpa e segura para beber. Por quê? O saneamento inadequado, a proteção deficiente das fontes de água potável e a higiene imprópria levam à contaminação da água por esgotos e fezes. Esse é o ambiente ideal para a proliferação de bactérias, vírus e parasitas perigosos. E os efeitos desses patógenos são impressionantes. A diarreia causada por água não segura é uma das principais causas de morte entre crianças com menos de 5 anos. E segundo o relatório da ONU de 2010, doenças microbianas transmitidas pela água mataram mais pessoas por ano do que as guerras. Processos adequados de tratamento combatem essas ameaças. Eles geralmente têm 3 etapas: sedimentação, filtração e desinfecção. A água vai para uma estação de tratamento e está pronta para limpeza. A primeira etapa, a sedimentação, requer apenas tempo. A água fica em repouso, permitindo que as partículas mais pesadas afundem no fundo. As partículas são pequenas demais para serem removidas apenas pela sedimentação e precisam ser filtradas. A gravidade puxa a água para baixo através de camadas de areia que retêm as partículas restantes em seus poros, preparando a água para seu tratamento final, uma dose de desinfetante. Produtos químicos, principalmente formas de cloro e ozônio, são adicionados para eliminar quaisquer patógenos e desinfetar canos e sistemas de armazenamento. O cloro é eficaz na destruição dos organismos presentes na água, mas seu uso continua regulamentado pelo governo devido aos potenciais subprodutos químicos prejudiciais. E se ocorrer um desequilíbrio de cloro no processo de desinfecção, ele pode desencadear outras reações químicas. Por exemplo, os níveis de subprodutos do cloro, como trihalometano, podem disparar, levando à corrosão dos canos e à liberação de ferro, cobre e chumbo na água potável. A contaminação da água por essas fontes, incluindo infiltração, vazamentos químicos e escoamento superficial, tem sido associada a efeitos de longo prazo na saúde, como câncer, doenças cardiovasculares e neurológicas e aborto espontâneo. Infelizmente, analisar os riscos exatos da água contaminada quimicamente é difícil. Embora seja claro que os desinfetantes nos tornam mais seguros ao remover patógenos causadores de doenças, os especialistas ainda não determinaram o impacto do coquetel químico presente na água potável sobre a saúde. Então, como saber se a água a qual você tem acesso, seja da torneira ou de uma fonte, é potável? Em primeiro lugar, excesso de turbidez, compostos orgânicos residuais ou metais pesados de alta densidade, como arsênio, cromo ou chumbo, indicam que a água não é adequada para consumo. Muitos contaminantes, como chumbo ou arsênio, não são perceptíveis sem testes, mas alguns indícios, como turbidez, coloração marrom ou amarelada, mau cheiro ou um odor excessivo de cloro, podem indicar a necessidade de investigação mais profunda. Kits de teste de água vão além e confirmam a presença de muitos contaminantes e produtos químicos diferentes. Para muitos tipos de contaminação, há formas de tratar a água no ponto de uso em vez de perto da fonte. O tratamento no ponto de uso existe há milhares de anos. Os egípcios eliminavam contaminantes orgânicos fervendo a água com o calor do sol. Na Grécia Antiga, Hipócrates criou uma bolsa que retinha sedimentos de sabor desagradável da água. Hoje, processos no ponto de uso geralmente envolvem ionização para reduzir o teor mineral. Também utilizam filtração por adsorção, em que um material poroso chamado carvão ativado filtra a água para remover contaminantes e subprodutos químicos. Embora nem sempre seja uma solução eficaz a longo prazo, o tratamento no ponto de uso é portátil, fácil de instalar e adaptável. E em regiões onde sistemas de grande escala não estão disponíveis ou onde a água foi contaminada no trajeto, esses sistemas podem salvar vidas. A água potável continua um recurso precioso e escasso. Quase 800 milhões de pessoas ainda não têm acesso regular a ela. A boa notícia é que os avanços contínuos no tratamento da água, em grande e em pequena escala, podem aliviar muitas condições inseguras. Implementar sistemas adequados onde são necessários e prestar atenção aos que já existem vai satisfazer uma das nossas necessidades humanas mais básicas. Pronto para continuar aprendendo?
Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.